Olá, continuando com estruturas de dados em Java. Hoje vamos falar sobre listas estáticas, que é um tipo de estrutura de dados no qual as informações possuem uma ordem lógica e os elementos podem ser inseridos ou removidos em qualquer posição da lista. Então, diferentemente de uma fila ou de uma pilha, a lista você pode manipular qualquer posição da lista. No caso das listas estáticas, a gente utiliza vetores na implementação e o tamanho deve ser passado no momento da instanciação. A inicialização, fim recebe -1. Aí conforme a gente for inserindo, a gente incrementa o fim, verifica primeiro se não está cheia, incrementa o fim e insira o elemento. Inserir numa posição específica. Se não está cheia, eu incremento o fim, insiro o elemento, troco com os valores até atingir a posição em específico. Remoção no fim. Se não estiver vazia, eu crio uma variável auxiliar que recebe o vetor no fim, fim recebe fim -1 e retorna o valor. Remoção de uma posição específica. Se não está vazia, auxiliar recebe o valor na posição específica. Desloco os elementos para a posição específica e retorno aux. Aqui está a implementação da lista. A gente tem o vetor, o tamanho e a quantidade. A quantidade representa os elementos que a gente insere e remove da lista. Então, quando a gente instancia, a gente passa o tamanho. Eu instancio o vetor com esse tamanho, o fim recebe -1 e quantidade 0. Está cheia se quantidade for igual a tamanho. Está vazia se quantidade for igual a 0. E aqui as funções principais. Se não está cheia, eu incremento o fim e insiro o valor. Eu incremento a quantidade também. Para remover um valor do fim, no caso, eu decremento a quantidade e retorno o valor do fim. Depois, eu decremento o fim em -1 unidade. Para inserir na posição específica, primeiro eu tenho que verificar se é uma posição válida, né? Se não está cheia, eu incremento o fim primeiro e insiro o valor. Aí o que eu faço? Eu vou ter que trocando os valores da posição específica. Então, eu recebo o fim, enquanto o fim for maior que posição específica, eu vou decrementando. Aí eu vou trocando com os valores. E incremento a quantidade. Para remover a posição, mesma coisa. Se não está vazia e for uma posição válida, eu recebo o valor na posição específica, vou deslocando os elementos para trás, e fim recebe -1 e quantidade -1 e retorna o valor. Que são a função para imprimir lista. E aqui do programa principal, que eu estou inserindo os elementos e removendo de uma posição e imprimindo a lista. Que no caso a gente removeu da posição 1, a posição 1 seria essa daqui mesmo, por isso que a saída aqui deu 0, 2 e 3, mas se a gente remover aí ele remove do lado do fim.